Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV. Bom galera, vamos para mais um vídeo da nossa série de futebol DT. Hoje para fazer uma retrospectiva como as já postadas do Santos e do Palmeiras, ainda terá do São Paulo, além dessa, claro. E hoje é a do Corinthians, galera, o campeão paulista de 2019, tricampeão. Vamos lá, vamos para a retrospectiva, fazer uma análise aí, focando não só no Paulistão necessariamente, né? Eu uso, claro, esse nome de ser o Paulistão, por quê? Porque foi a parte mais marcante da temporada, no sentido de que é o campeonato no qual até agora todos esses times tiveram mais jogos. Então, lógico, né? Até o término do Paulistão, frequentemente, né? Você pode ter um time com 3, 4, 2, 3, 4 jogos na Libertadores. E, claro, galera, no Paulistão você tem muito mais, né? Claro, depende. Às vezes o Paulistão tem 16 times, às vezes 20, né? Já teve uma época. Mas lógico, né? Muito mais jogos do que em qualquer outra competição, mesmo somando Libertadores, os times que estão na pré, Copa do Brasil e tal. Então o Paulistão é super relevante. Mas de uma maneira geral, galera, indo para as estatísticas já, o Corinthians teve 21 pontos em 12 partidas jogadas, venceu 6, empatou 3, perdeu 3, fez 10 gols, tomou 8, claro, resultando num saldo de gols 2, galera. Pegando em números é bom, né? Poderia ser melhor, considerando grandes campanhas. O Corinthians poderia ter pelo menos uns 3, 4 pontinhos a mais, galera, para já ficar numa pontuação bem adequada. Então foi uma fase de grupos um pouco conturbada em alguns jogos ali. Mas no geral, tudo bem, galera. O Corinthians foi líder do grupo, o Ferroviário ficou em segundo com 18. E aí, nessa fase de grupos do Paulistão, galera, eu não tenho nenhum jogo, geralmente nessas retrospectivas eu gosto de apontar um jogo positivo e um jogo negativo. Nessa fase de grupos eu não teria nenhum jogo positivo para relembrar, nenhum extremamente negativo, galera. O Corinthians não teve nem vitórias extremamente significativas, nem derrotas extremamente significativas. Eu colocaria talvez o primeiro tempo contra o Santos na Arena Corinthians, que alguns acham que foi espetacular, para mim não foi tanto, mas foi interessante. E no segundo tempo o Santos deu uma equilibrada também. E como um jogo legalzinho, a vitória contra o São Paulo, galera, que naquela época já era um time... o São Paulo tava mal, né? Tava numa fase ruim. E o São Paulo nem chegou a jogar mal, galera. Ali talvez tenha sido a primeira amostra de uma melhora no São Paulo. Foi um jogo com um pouco de polêmica. Eu me esqueci o nome do árbitro, galera. Era um árbitro bem jovem, que inclusive eu falei, o cara é bem jovem, só tem 2 jogos. Não, acho que era o segundo ou o terceiro jogo dele no Paulistão. Eu falei, espero que ele vá bem. E aí, infelizmente, a arbitragem não foi tão boa como poderia ter sido, né, galera? Mas claro que isso aí não envolve o coitado só do árbitro, envolve também os bandeiras, né? Então acabaram tendo ali alguns lances polêmicos. Agora, sendo mais justo, galera, o único lance realmente óbvio acabou sendo favorável à equipe corintiana. O Pedrinho não, galera, o Cleison tira uma bola que já tinha passado pela linha, a jogada seguinte restou no gol do Manuel no escanteio. E ali seria mais pro bandeirinha. Mas galera, esquece, chega disso. Então foi um jogo interessante do Corinthians. Mas nada de muito incrível na fase de grupos, galera. O Corinthians saiu da fase de grupos, pra mim, ali, como a segunda força junto com o Palmeiras, abaixo do Santos e acima do São Paulo, galera. Eu acertei o palpite. Corinthians e São Paulo, tinha muita gente apostando no empate ou numa vitória do São Paulo. Coloquei um gol favorável ao Corinthians, deu Corinthians, galera. Fomos para um jogo contra a Ferroviária. Muita gente animada com a possibilidade do Corinthians passar tranquilamente, galera. E aí eu ainda dei o palpite. Pra mim, primeiro jogo, ou da empate ou da vitória pra Ferroviária. E ficou no empate, galera. O Gustavo empatou nos minutos finais. No jogo da volta, Júnior Urso abriu o placar e o Manuel acabou fazendo um gol. Meio um gol contra, né, galera? O Manuel acabou jogando a bola pro fundo do gol. O Corinthians não foi bem contra a Ferroviária no primeiro jogo. No segundo teve, na minha opinião, um primeiro tempo muito bom, muito eficiente.
e acabou passando nos pênaltis, galera. O Corinthians pegou o Santos nas semifinais. Para mim, inicialmente, o favorito era o Santos. Depois que ocorreu a primeira partida com a vitória corintiana, eu coloquei, então, o Corinthians como favorito ali, né? E mesmo assim, e aí entra o jogo mais negativo da temporada. Para mim, talvez não tenha sido tão horrível como para alguns foi, mas o Corinthians foi muito abaixo, foi bem dominado pelo Santos. Contou aí com uma boa atuação do Cássio, com uma boa atuação da zaga no geral, da dupla de zaga especificamente, metendo bicão, tirando a bola pelo alto, e acabou passando do Santos nos pênaltis. Fomos para a final contra o São Paulo, aí eu já colocava o Corinthians como favorito, muita gente colocando São Paulo como favorito. O Corinthians também não deu show, mas foi eficiente, galera, na segunda partida, nos minutos finais ali. Ou seja, galera, uma campanha interessante, para mim o título merecido, poderia ter sido melhor, mas tá bom até, né, galera?